Olá pessoal, vamos falar mais um pouco de música? Chegamos aos anos 90 e o título desse vídeo é Anos 90, uma revolução de louvor. E por que uma revolução de louvor? Eu vou tentar explicar para vocês da minha visão. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Segunda metade dos anos 80. Surgem alguns pastores liderando os grupos musicais de suas igrejas. Começa a tocar nas rádios. Vamos citar aqui Asaf Borba com o Ministério Live. Benedito Carlos com Ministério Coinonia de Louvor. E aqui no Rio de Janeiro, o pastor Wilson dos Santos com a comunidade evangélica do Rio de Janeiro. Eles chegaram trazendo uma nova forma de música, trazendo música em forma de culto. Como eram cantadas em suas determinadas igrejas, eles trouxeram para o mercado fonográfico. E chegam os anos 90, e com ele Ademar de Campos começa a se destacar também, principalmente com seus cânticos de guerra. Homem de Guerra Jeová, o nosso general é Cristo. E aqui no Rio de Janeiro, a comunidade evangélica da Vila da Penha. Quem não se lembra, este é o tempo de guerra. E está chegando o dia, está chegando a hora do inimigo cair. E chega também o projeto Vida Nova de Irajá, com Deus está chamando para a guerra. Eram cânticos que destacavam a batalha e o triunfo do nosso Deus sobre o poder das trevas. Começava ali a chegar as comunidades evangélicas aqui no nosso país. Começaram a se destacar e entraram no mercado fonográfico. E foi um novo segmento da música que foi capaz até de mudar a liturgia de algumas igrejas. Aí está a revolução. As igrejas tradicionais, que mantinham a sua liturgia com seus cânticos congregacionais, elas começaram a incluir nos seus cultos esse novo estilo, criando equipes de louvor, colocando as equipes de louvor para fazer a abertura dos cultos, dividindo em período de cânticos de guerra, cânticos de júbilo, cânticos de celebração e, posteriormente, o momento de adoração. Não era comum nos anos 80 a gente ver as igrejas cantando nesse estilo, as igrejas cultuando dessa forma, as pessoas adorando com as mãos erguidas. Não era comum. Mas nos anos 90 começaram a acontecer esse tipo de culto. Mudou totalmente, mudou radicalmente. Algumas igrejas tiveram até perda de seus membros, principalmente os mais jovens, migraram para outras igrejas que aderiram a esse tipo de louvor. E surgiram muitas comunidades evangélicas nessa época. Surgiram muitas comunidades. A comunidade evangélica de Nilópolis chegou para ficar também, com cânticos maravilhosos. A gente pode destacar aqui na comunidade evangélica de Nilópolis o cântico Descerá sobre ti o Espírito Santo. Na metade dos anos 90, com Não há Deus maior, levantarei a minha casa. Foi algo marcante dos anos 90. E nos anos 90 surgiu também mais uma rádio FM evangélica. Essa rádio FM também chegou para agitar. Chegou para agitar a galera, principalmente os mais jovens. Eles começaram a fazer anualmente uma programação chamada Canta Rio. Os meus contemporâneos com certeza vão se lembrar dessas programações. Canta Rio 93, 94, 95, 96. Eu particularmente participei de alguns, porque onde tinha música, onde tinha programação que tinha música, eu estava ali. Como eu já disse para vocês, eu sempre fui um apaixonado pela música. Sempre fui um cara que gostei muito de música desde pequeno. Então tinha programação de música, eu estava ali. Se você é meu contemporâneo, você se lembra. Assim foram os anos 90. Assim surgiu mais um segmento da música, foi incluído o louvor nas igrejas e revolucionou. Revolucionou mais uma forma de louvor e revolucionou a forma de cultuar das nossas igrejas. E espero que vocês tenham curtido essas informações, principalmente a galera mais nova aí, que hoje faz parte dos ministérios de louvores de vossas igrejas e tem um estilo totalmente diferente do que foi da nossa época. Mas uma coisa é certa, o Deus a ser exaltado, o Deus a ser engrandecido continua a ser o mesmo. No meu tempo, eu como baterista, né, as conduções dos louvores eram conduções simples. Não tinha muita batida de caixa, a gente não espancava o pobre coitado do ride. O ride na minha época era apenas para condução, hoje a coisa mudou um pouquinho. Talvez se eu tiver que tocar no dia de hoje, fique até um pouquinho perdido. Mas eu tive meu tempo e vocês estão tendo o tempo de vocês hoje. Então façam com dedicação, façam com afinco, porque o nosso Deus merece o que há de melhor. Tá bom? Assim foram os anos 90,
na visão desse amigo aqui que vos fala. Espero que tenham gostado. Mais uma vez agradeço a atenção de vocês. Até um próximo vídeo para a gente falar de um outro segmento que surgiu paralelo a esse no início dos anos 90. Mas foi um movimento que eu curti bastante também. Em um outro vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre esse movimento que surgiu nos anos 90, tá bom? Um grande abraço e fiquem todos na paz do nosso grande Deus.